A história começa com Yuki Amano correndo como se sua vida dependesse disso. Não importa onde ele tente se esconder, uma garota de cabelo rosa, Yuno, sempre consegue encontrá-lo primeiro. Em uma tentativa desesperada de escapar, ele corre para um elevador, mas, para seu desespero, Yuno o alcança novamente. Enquanto ela se aproxima, Yuki começa a entrar em pânico, perguntando-se como tudo deu tão errado tão rapidamente. Voltando uma semana, Yuki é um estudante solitário do ensino médio que se mantém isolado, assim como você. Passando seus dias assistindo anime ou vídeos de Oni-chan e anotando em seu diário. Seus únicos companheiros são duas figuras imaginárias, Deus, que afirma ser uma divindade que governa o tempo e o espaço, e Murmur, a leal serva de Deus. A vida de Yuki é bastante monótona até que Deus sugere um jogo emocionante que promete tornar as coisas excitantes. Pensando que é tudo coisa da sua cabeça, Yuki concorda sem pensar muito. Na manhã seguinte, Yuki acorda com entradas bizarras em seu diário prevendo eventos específicos, acertando um duplo bullseye em dardos em poucos minutos e ouvindo sobre um serial killer no noticiário logo depois. Yuki não se lembra de ter escrito essas previsões, mas elas se tornam realidade. Ele acerta um bullseye e ouve sobre o assassino durante o café da manhã. De repente, ele percebe que seu diário está prevendo o futuro. De volta à escola, o diário continua a prever com precisão eventos como testes surpresa e acidentes, deixando Yuki em estado de pânico. Buscando respostas, ele confronta Deus e descobre que Deus não é. A porra da imaginação e o jogo são reais. Deus o avisa para não quebrar o telefone ou ele vai se ferrar e morrer. Inicialmente assustado, Yuki logo percebe o poder que possui enquanto seu telefone permanecer intacto. Agora com a capacidade de prever eventos, ele navega pela vida escolar sem esforço, usando o diário para se destacar academicamente e evitar ser um perdedor feio. Esse novo poder faz Yuki se sentir um Giga Chad, enchendo-o de confiança e entusiasmo. Durante uma prova, Yuki usa seu diário e percebe Yuno, uma garota da sua classe, olhando para ele. Ela costumava ser a melhor aluna até Yuki assumir, e ele se pergunta se ela está irritada com isso. Depois da escola, ele vê uma boneca Murmur na mesa dela, o que o surpreende. De repente, seu telefone vibra com uma previsão de que ele será morto por um serial killer em alguns minutos. Aterrorizado, Yuki entra em pânico ainda mais quando Yuno entra e diz a ele que ele está prestes a morrer. Ele corre, tentando escapar. Yuno o alcança e Yuki percebe que ela também tem um diário. Pensando que ela é a assassina, ele pega um dardo para se defender. Mas Yuno o beija e aponta o verdadeiro assassino lá fora, que também tem um diário. Que diabos. Bastou um beijo para confiar nela. O diário de Yuno mostra o futuro de Yuki a cada 10 minutos, então ela o chama de Diário do Amor. Yuki fica chocado ao descobrir que ela é uma perseguidora séria. De acordo com o diário de Yuno, a morte de Yuki deve acontecer no 14º andar. Eles decidem ir para o telhado. O assassino chega e começa a procurá-los. Seguindo o plano de Yuno, Yuki se esconde e espera o sinal dela. Yuno distrai o assassino, dando a Yuki a chance de destruir o telefone do assassino com seu dardo. Como Deus avisou, quebrar o telefone significa que o dono do diário morre. Com raiva e confuso, Yuki confronta Deus, exigindo saber por que outros também têm diários. Deus o leva à catedral onde outros donos de diários, com suas identidades ocultas, estão reunidos. Deus explica o jogo de sobrevivência. 12 proprietários têm diários do futuro que preveem o futuro com base em suas entradas de diário passadas. Eles são numerados de 1 a 12, com Yuki sendo o primeiro, Yuno a segunda e o assassino em série o terceiro. As previsões podem mudar dependendo das ações tomadas pelo dono ou por outros donos. Yuki sobreviveu porque Yuno interveio. O objetivo do jogo é que os donos dos diários reúnam informações e eliminem uns aos outros. O último a permanecer de pé torna-se o deus do tempo e espaço, tomando o lugar de Deus. Quando a reunião termina, alguns proprietários veem Yuki como a maior ameaça porque ele escapou da morte. Yuno promete protegê-lo, não importa quem ela tenha que enfrentar. No dia seguinte na escola, os nervos de Yuki estão à flor da pele, porque a qualquer momento pode significar enfrentar um proprietário de diário, especialmente depois da aula. Assim que todos saem, entra Mainen, uma garota que solta uma bomba. O professor deles é um assassino em série. Yuki está totalmente confuso e se pergunta quem é Mainen e por que ela está lhe dizendo isso. Então, um ruído de estalo quebra o silêncio. Yuki tem apenas 3 horas de vida. Juno corre para proteger Yuki, mas menina escapa. Murmurando ominosamente, morra antes de desaparecer. Bombas começam a explodir por toda a escola, mas por algum milagre Yuki e Yuno as evitam. Yuno promete confiantemente eliminar Minen, deixando Yuki abalado e se perguntando como Craig fala casualmente sobre matar. Mas ele não tem escolha, a não ser confiar nela para permanecer vivo. Com seus diários os guiando, Yuno prevê onde e quando as bombas vão explodir. Enquanto isso, o menino está do lado de fora, ameaçando todos para ficarem parados ou ela detonará todas as bombas remotamente. Yuno está intrigada com duas coisas: por que Minin poupou Yuki e por que o horário de sua morte não mudou apesar de desviar das explosões. Assim que a polícia chega para confrontar Minin, o chefe deles, Keigo, ordena que não atirem nela. Acontece que Keigo também é um portador de diário, e ele sabe que se Minin morrer, todas as bombas restantes explodirão.
De volta à escola, Yuno e Yuki se encontram cercados por seus colegas de classe. Mas há um detalhe, eles foram capturados. Poucos minutos atrás, Minin fez um acordo com a escola. Se entregassem Yuki, ela prometeu desativar todas as bombas espalhadas. O telefone de Yuki é confiscado e ele é levado sob forte escolta. O terreno da escola é como um campo minado, com Minin avisando a todos para ficarem parados ou correrem o risco de provocar uma explosão mortal. Dentro da sala de aula, Yuno entra em pânico, mas está determinada a proteger Yuki. Sem pensar duas vezes, ela se liberta e corre em direção a ele, acionando alarmes que detonam as bombas uma a uma. Minin fica coçando a cabeça com o caos até que Keigo, o quarto dono do diário, aparece para salvar Yuki. Seu diário do futuro prevê crimes futuros, e ele está determinado a impedi-los. Keigo não está interessado em poder, ele só quer acabar com esse jogo de tolos. Justo quando Minin encurrala Yuki, Yuno atravessa uma janela, permitindo que Yuki desvie das minas terrestres e recupere seu telefone. Quando Minin se prepara para acionar os explosivos, Yuki avança contra ela com um dardo, acidentalmente furando seu olho. Encurralada, Minin usa uma bomba de fumaça para desaparecer no ar. Mais tarde, Keigo se junta a Yuki e Yuno para acabar com este jogo de batalha real. Eles dependem de seus diários para rastrear os outros donos de diários. Até agora, eles identificaram 5, Yuki e Yuno, o serial killer, o próprio Keigo e Minin. A escola fecha temporariamente, e Keigo sugere que Yuki e Yuno passem um tempo no parque de diversões como parte de sua estratégia. No dia seguinte, no parque de diversões, Yuki permanece cauteloso, enquanto Yuno vê isso como uma chance de conseguir sua carne. Quero dizer, mais perto dele, transformando isso no que parece um encontro. À medida que passam mais tempo juntos, Yuki começa a ver Yuno não apenas como uma garota maluca, mas como uma garota fofa que o ama profundamente. Depois de aproveitar várias atrações, Yuno sugere ir ao planetário, mas Yuki recusa, optando pela roda gigante. Curiosa, Yuno pergunta por que ele recusou o planetário quando ama tanto as estrelas. Surpreso, Yuki questiona como ela sabia sobre sua paixão. Yuno relembra o primeiro encontro deles quando ficaram até tarde na escola para escrever sobre seus sonhos. Ela percebeu o desejo de Yuki de ver estrelas com sua família após o recente divórcio. Quando Yuno se ofereceu para observar as estrelas com ele, Yuki recusou, querendo compartilhar essa experiência apenas com sua família. Yuno então prometeu ser sua esposa para que pudessem observar as estrelas juntos como uma família. Yuki se pergunta como Yuno pode ter ficado tão obcecada por uma simples promessa e pergunta se ela está escondendo algo. Em vez de responder, Yuno o beija e chama isso de segredo. Mais tarde naquela noite, eles vão para a casa de Yuno, onde ela, corando, pede a Yuki para aplaudi-la essa noite. Quer dizer, passar a noite. Como Keigo aconselhou-os a ficarem juntos até que Minin seja capturado, dentro da casa estão apenas Yuki e Yuno. E estranhamente, a eletricidade está desligada. Enquanto Yuno está na cozinha, Yuki usa seu diário para encontrar o banheiro. Ao longo do caminho, ele encontra uma porta não mencionada em seu diário. Abrir essa porta mudaria o futuro de todos os donos de diários, causando o colapso da Catedral de Deus. Dentro da sala há 3 corpos mortos, e Yuno aparece de repente com uma expressão assustadora, avisando Yuki para não ter aberto a porta. Apavorado, Yuki foge de volta para casa. Mas logo Yuno chega, batendo em sua porta e pedindo para ele deixá-la entrar. Yuki tenta ligar para Keigo, mas Yuno intercepta com uma mensagem, fazendo Yuki perceber que está preso nessa situação feia. Após alguns minutos tensos, ele finalmente consegue adormecer apesar do caos ao seu redor. Enquanto isso, Minin está desesperadamente tentando escapar da polícia. Seu diário a ajuda a encontrar as melhores rotas de fuga, mas a polícia está em toda parte. De repente, uma figura misteriosa se aproxima dela. Quando Minin verifica seu diário, ela vê que essa pessoa é sua única rota de fuga, então decide segui-lo. Ele a leva a uma cabana escondida. O homem, com o rosto coberto, dá-lhe alguns analgésicos. Confiando nele, Minin toma os comprimidos e tenta descansar. No entanto, seu corpo começa a ficar dormente, embora seu diário não mostre perigo. De repente, seu telefone se transforma em um bloco de madeira e o homem se revela como o 11º dono do diário. Na manhã seguinte, Keigo vem buscar Yuki em sua casa. Yuki, ainda assustado com o que aconteceu no dia anterior, tenta contar a Keigo sobre isso. Mas Yuno, saindo do carro, o impede, insinuando que ficariam envergonhados se alguém descobrisse o que fizeram na noite passada. Keigo tira conclusões precipitadas, pensando que Yuki e Yuno estavam como animais no cio. Todos entram no carro e Keigo compartilha algumas notícias. Minin foi capturada por um grupo religioso chamado Ankada. Quando eles chegam, encontram Auren, um trabalhador que os leva até a sacerdotisa Tsubaki, a 6ª proprietária do diário. Ela está em uma gaiola de madeira e explica que seu diário mostra tudo o que seus seguidores veem ou experimentam. Yuki fica impressionado com o poder do diário dela, mas Tsubaki o tranquiliza dizendo que não está interessada em se tornar uma deusa. Ela só quer ajudar seus seguidores. Minin está presa no subsolo e eles podem levá-la, mas Tsubaki pede um favor. Ela quer que Yuki fique com ela a noite toda.
Ela foi avisada de que sua morte acontecerá hoje, e acredita que Yuki, que escapou da morte 2 vezes, pode ajudá-la a sobreviver. Yuno se opõe, mas Keigo decide que Yuki deve ficar. Como o diário de Yuki não mostra perigo imediato, se ele puder evitar a morte de Tsubaki, isso beneficiaria a todos. Depois que Keigo sai, Tsubaki avisa Yuki para ficar longe de Yuno, dizendo que ela vai arruinar sua vida. É apenas seu instinto, não está escrito em seu diário. Ao ouvir isso, Yuno fica furiosa e decide que Tsubaki precisa ser eliminada. Do nada, o futon dentro da gaiola de Tsubaki pega fogo e seguidores hipnotizados começam a invadir a sala, atacando uns aos outros. Yuki tenta ajudar Tsubaki, mas Yuno o impede, avisando que é uma armadilha e ele será morto se ficar. Frustrado, Yuki chama Yuno de vadia esquisita e insiste em ajudar Tsubaki. Felizmente, os sprinklers ligam, apagando as chamas. Tsubaki grita, tirando seus seguidores do transe. Ela agradece a Yuki por sua ajuda e verifica seu diário, descobrindo que um homem misterioso, fingindo ser um seguidor, está escondido no santuário. Nesse momento, Yuno, empunhando um machado, se aproxima de Tsubaki. O diário de Yuki mostra uma nova previsão. Ele morrerá em 13 minutos nas mãos dos seguidores. Os seguidores não mais hipnotizados começam a atacar novamente. Yuno os derruba um por um para proteger Yuki. Ela oferece a mão a Yuki, dando-lhe uma escolha difícil. Fique com ela e viva, ou escolha Tsubaki e arrisque morrer. Yuki agarra as mãos de ambas e todos correm. Keigo, tendo consertado os sprinklers, fica sabendo do caos. Ele instrui-os a irem para o portão principal, onde o reforço chegará em breve. Ele planeja se juntar a eles lá depois de lidar com Mainin. No porão do santuário, Mainin está amarrada. O cara que fingiu ser seguidor de Tsubaki é Hirasaka, o 12º dono do diário. Ele enganou Mainin, fazendo-a pensar que tinha seu telefone real e hipnotizou os seguidores. O plano de Hirasaka para derrubar o poderoso diário de Tsubaki é todo sobre causar confusão. Seu diário, que o alerta sobre futuros delitos com memos de voz em vez de notas escritas, é sua ferramenta principal. Mesmo que Hirasaka seja cego, ele tem uma super audição, mantendo-o informado sobre tudo o que está acontecendo lá em cima, e está deixando-o louco que outros usuários de diários estejam atrapalhando seu plano. Enquanto isso, Yuki e a equipe estão correndo por suas vidas enquanto os seguidores começam a sair do transe. Tsubaki para Yuki, sugerindo que eles se livrem do intruso. Mas Yuno, totalmente cansada disso, se move para eliminar Tsubaki. É quando Yuki recebe uma ligação de Keigo, que o avisa que Hirasaka está se aproximando. Keigo também revela que Hirasaka é cego e depende da audição. Então, 5 pessoas aparecem, afirmando ser o 12º dono do diário. Eles avisam Yuki que Tsubaki é má, e que seu grupo é um culto com um passado sombrio. Hirasaka, que é todo sobre justiça, planeja se explodir com uma bomba para derrubar Tsubaki. Apesar do aviso e de Yuno insistir para ele fugir, Yuki não acredita e não está pronto para deixar Tsubaki para trás. Sem outras opções, Yuno decide derrubar Hirasaka. Sabendo que ele depende de sua audição aguçada, ela cria uma distração. A primeira pessoa que reage, ela rapidamente elimina. Depois de se livrar do corpo, uma bomba explode, deixando Yuno exausta, mas bem-sucedida em eliminar Hirasaka. Tsubaki então mostra sua verdadeira natureza. Ela pretendia se livrar de Yuki, Yuno e Keigo usando Mainin como isca, mas não esperava que Hirasaka estivesse disfarçado como seu seguidor. Ela admite que nunca foi uma sacerdotisa de verdade. Quando criança, seus pais exploraram sua visão fraca, fingindo que ela tinha visão divina para atrair seguidores. O plano deles funcionou, e o número de seguidores cresceu. Após a morte de seus pais em um acidente, o servo-chefe Funatsu assumiu o controle e a usou como uma ferramenta para que outros despejassem seus pecados nela. Apesar de suportar esses horrores diariamente, ela encontrou consolo na bola feita à mão por sua mãe. Mas quando desapareceu, ela decidiu se tornar um deus e destruir o mundo. Em um movimento cruel, Tsubaki beija Yuki para fazer Yuno sofrer. Mesmo com Hirasaka morto, Tsubaki fica chocada que sua morte ainda está prevista. Yuno começa a eliminar os seguidores, um por um, e fere gravemente o braço de Tsubaki. Ela entrega seu telefone a Yuki e o empurra para um lugar seguro antes de desabar de exaustão. No telhado, Keigo e Mainin estão presos enquanto os seguidores bloqueiam o reforço policial. Dentro do santuário, Tsubaki tem Yuno amarrada, planejando usá-la para atrair Yuki. Escondido, Yuki se arrepende de ter confiado em Tsubaki. Ele percebe que, apesar da possessividade e dos segredos de Yuno, ela realmente o ama. De repente, a voz de Tsubaki ecoa através de um anúncio ameaçando Yuki de que Yuno sofrerá o mesmo tormento que ela se ele não aparecer. Ouvindo os gritos de Yuno, Yuki não aguenta mais. Ele avista uma bola e suspeita que é a que a mãe de Tsubaki fez. Pegando-a, ele corre para salvar Yuno. Quando ele joga a bola, Tsubaki se distrai com a visão da bola feita à mão por sua mãe, dando a Yuki a chance de destruir o diário dela com seu dardo. Com a morte de Tsubaki, a polícia invade e assegura a área. Enquanto voltam para casa, Yuki reflete sobre Yuno. Ela pode viver entre cadáveres, mas sua devoção a ele é inegável. Sobrecarregado, ele a beija. Enquanto isso, Minin parece surpreendentemente calma porque Keigo fez um acordo secreto com ela.
Uma semana depois, Yuki busca sua mãe no aeroporto. Ria, sua mãe, é uma programadora que trabalha no exterior a maior parte do tempo, mas o visita ocasionalmente como hoje. Quando chegaram em casa, Yuki e Ria notam a janela quebrada. Yuki rapidamente verificou seu diário e correu para dentro para encontrar Yuno. Yuno, que tinha lido em seu diário que a mãe de Yuki estava visitando, tinha limpado a casa e feito o jantar para impressioná-la. Ria achou Yuno incrivelmente fofa e pensou erroneamente que ela era a namorada de Yuki. Impressionada com a refeição deliciosa, Ria sugeriu brincando que Yuno se casasse com seu filho, para a alegria de Yuno. Após o jantar, Ria mencionou que o filho de sua amiga, Hojo, ficaria com eles por alguns dias. Os pais de Hojo eram seguidores de Tsubaki, que morreu no incidente Omikata, que a polícia oficialmente rotulou como um suicídio em massa. Como já era tarde, Ria insistiu para que Yuno passasse a noite. Yuno concordou, e enquanto estava no andar de cima tomando banho, Ria preparou a cama. Antes de sair, ela lembrou Yuki de forma brincalhona para destruir o prêmio de enredo dela, mas não liberar o enredo dele sobre ela. O que você quer dizer com isso? Mais tarde naquela noite, enquanto estavam deitados na cama, Yuno queria que Yuki dormisse ao lado dela, mas ele recusou, alegando que não gostava dela. Indiferente, Yuno previu com confiança que até 28 de julho eles estariam profundamente apaixonados e unidos como um só. Corando, Yuki foi dormir do outro lado da cama, enquanto Yuno se sentia aliviada por a mãe de Yuki ser compreensiva. Caso contrário, ela tinha outros planos. Na manhã seguinte, Hojo chegou, cativando todos com seu charme. Ele começou a desenhar um retrato de Yuno, e ao mostrá-lo para ela, deixou cair acidentalmente a tesoura que segurava. Felizmente, a tesoura apenas perfurou uma almofada e Yuno saiu ilesa. Pedindo desculpas por sua falta de jeito, Hojo se desculpou e foi ao banheiro. Apesar de parecer um acidente, Hojo na verdade causou isso de propósito. Ele é o quinto dono de diário e seu diário prevê o futuro através de desenhos. Ao contrário dos outros, ele não está interessado em se tornar um deus. Ele só quer se divertir, e mexer com Yuki e Yuno parece um jogo para ele. Embora ele tenha apenas 5 anos, é tão inteligente quanto um adulto. Antes do almoço, Hojo envenenou alguns tomates. Quando Yuki tentou comê-los, Yuno o impediu porque eles pareciam estranhamente pesados. Ela os jogou fora e, de repente, o diário de Yuki atualizou, mostrando outro dono de diário por perto, o próprio Hojo. Hojo sabe que tem que eliminar Yuno primeiro para chegar a Yuki. Ele planeja eletrocutá-la e arma sua armadilha. Mas, justo quando ele está prestes a ativar a armadilha, o diário de Yuki muda novamente, mostrando a morte de Yuno por eletrocução. Em um movimento rápido, Yuki corta a energia revelando Hojo como um colega proprietário de diário. Mais tarde naquela noite, Yuki tenta encontrar o diário de Hojo enquanto ele dorme. Hojo zomba deles, dizendo que são burros demais para encontrá-lo. No dia seguinte, Yuno se irrita e vai atrás de Hojo com um martelo. No calor do momento, ela acidentalmente acerta Ria. Yuki corre para ajudar Ria, repreendendo Yuno por ser tão imprudente. Yuno se sente péssima com isso, mas Yuki a conforta dizendo que ela é inteligente o suficiente para encontrar o diário de Hojo se tentar. Corando, Yuno promete que não vai desistir até conseguir. Yuno fica séria e começa a pensar onde Hojo poderia esconder algo que Yuki não conseguiu encontrar. Ela deduz que deve estar em algum lugar fora da casa, já que Yuki já procurou em todos os lugares dentro. Lembrando que Hojo foi à loja de conveniência com Ria ontem, Yuno supõe que ele pode ter enviado o diário para si mesmo. Nesse momento, a campainha toca. Yuno rapidamente avisa Yuki, que corre para pegar o pacote, mas ao abri-lo, gás venenoso escapa e ele desmaia. Hojo elogia Yuno por sua esperteza, mas menciona que o pacote deveria ter sido aberto do outro lado. Yuno arrasta Yuki para o banheiro enquanto o gás se espalha pela casa. Hojo começa a bater na porta provocando Yuno para sair e brincar. Quando ela não responde, ele fica impaciente e oferece o antídoto se ela o encontrar em um jogo de esconde-esconde. Yuki tenta impedi-la, mas Yuno sabe que precisa conseguir o antídoto, então ela concorda. Ela quebra as janelas primeiro e garante a segurança de Ria, como Yuki pediu, depois começa a procurar Hojo, mas ele continua mudando de localização usando seu diário. Depois de verificar minuciosamente o andar térreo, Yuno sobe as escadas, mas chega tarde demais. Hojo usa uma lâmpada elétrica e água para eletrocutá-la. Yuki ouve seu grito e tenta ajudar, mas desmaia por causa do veneno. Movida pela raiva, Yuno encurrala Hojo e o esfaqueia. Antes de morrer, Hojo entrega o antídoto e agradece a Yuno por brincar com ele, ao contrário de seus pais que sempre brigavam. Depois que Hojo desaparece, Yuno desmaia. Minen chega com o antídoto após receber uma mensagem de Keigo sobre o quinto proprietário e cumpre sua promessa. Depois de um tempo, Keigo e os policiais chegam à casa de Yuki. Eles dizem a Ria que, enquanto ela estava inconsciente, alguém invadiu e levou Hojo. Eles asseguram que estão fazendo o melhor para localizá-lo para que ela não se preocupe. 2 semanas depois, Yuki e Yuno vão para a nova escola. No caminho, Yuki percebe alguém sorrindo para ele, mas ignora quando chegam. Ele se sente nervoso em meio a tantos rostos desconhecidos, especialmente com Ouchi, que o capturou a mando de Minen, compartilhando sua turma. Ouchi começa a provocar Yuki em voz alta sobre seu passado, mas 2 colegas de classe chamados Hinata e Mao intervêm para defendê-lo.
O professor responsável aparece e discute medidas de segurança devido a assassinatos recentes nas proximidades. Eles são instruídos a se moverem em grupos para segurança. Hinata menciona que as vítimas sofreram ferimentos graves com marcas de mordida. Depois da escola, Yuki, Yuno, Hinata e Mao visitam o local onde os corpos foram encontrados e depois exploram outras áreas do parque. Durante esse tempo, Yuno mantém distância, claramente descontente com os novos amigos de Yuki. Hinata avança para verificar os arredores e faz uma descoberta surpreendente. De repente, há um ruído estático e Yuki verifica seu diário para encontrar uma entrada chocante. Hinata está morta. Ele corre até o local dela e a encontra sem vida, cercada por uma matilha de cães. Todos estão paralisados de medo até que o colega de classe, Aruax, aquele que tinha sorrido para Yuki mais cedo, aparece. Ele sugere que eles vão para um observatório próximo para a segurança. Eles correm para lá e chegam a tempo. Aki se apresenta como um detetive em ascensão. Ele estava investigando os assassinatos recentes e notou a conexão incomum de Yuki com todos eles. Ele seguiu Yuki na esperança de que ele, sem saber, o levasse ao culpado e impedisse outro crime. Logo, os cães cercam o observatório. Yuno suspeita que um dos novos amigos de Yuki está controlando os cães e sugere usá-los como isca para escapar. Yuki recusa e começa a reforçar as janelas. Usando seu diário, ele prevê qual janela quebrará a seguir e orienta os outros de acordo. Seguindo suas instruções, eles conseguem manter os cães afastados por 30 minutos até que os cães vão embora. De repente, Mao pega o telefone de Yuki e o ameaça. Hinata então faz uma entrada dramática revelando que ela também tem um diário. Ela exige que Aki entregue seu diário em troca da segurança de Yuki. Uma semana atrás, o pai de Hinata, Tsukishima, o 10º dono do diário, confessou a ela sobre os assassinatos recentes. Obcecado por seus cães, Tsukishima abandonou sua família, gastando uma fortuna na melhor carne para seus cães enquanto ele vivia de macarrão instantâneo. Quando seus cães começaram a caçar humanos, ele ignorou. Tsukishima eventualmente quis recomeçar e precisava que Hinata eliminasse Aki, que estava investigando-o. Desesperada para ter o pai de volta, Hinata concordou em se livrar de Aki. Ela percebeu que Aki estava de olho em Yuki, então fez amizade com Yuki e o levou ao parque para atrair Aki. Seu plano funcionou perfeitamente. Hinata exige o diário de Aki, ameaçando machucar Yuki se não o conseguir. Para evitar violência, Aki propõe um cara ou coroa. Se Hinata ganhar, ela fica com o diário dele. Se ele ganhar, Yuki fica livre. Embora cética, Hinata concorda, confiante porque tem o diário de Yuki. Ela fica desconfiada, perguntando-se por que Aki arriscaria tanto quando parece que ele vai perder. Aki joga a moeda e Hinata tenta enganá-lo. O diário dela diz esquerda, mas ela escolhe direita esperando pegá-lo de surpresa. Surpreendentemente, a moeda cai na esquerda. Ela relutantemente deixa Yuki ir, mas fica com o diário dele, ansiosa por outra chance. Yuno fica desconfiada, percebendo que o telefone de todos fez um ruído estático, exceto o de Aki. Ela o confronta, descobrindo que o telefone dele é apenas um comum. Aki não é um dono de diário. Aki tinha confiado apenas na sorte, furiosa por ele ter colocado Yuki em perigo, e Yuno o confronta. Aki insiste em outro jogo para recuperar o diário de Yuki. Ele compartilha seu plano com Yuno, que relutantemente concorda, mas permanece cautelosa. Aki assegura que não colocará Yuki em perigo, revelando que seus sentimentos por Yuki vão além da amizade. Yuno fica sem palavras, dividida, mas disposta a prosseguir com cautela. O confronto começa com Hinata jogando a moeda. Ela segue o conselho do diário de Yuki e segura-o na mão direita. Aki adivinha corretamente a mão, enquanto Yuno cobre os ouvidos de Yuki para mantê-lo no escuro. Aki mente para Yuki sobre ter escolhido a esquerda, o que não é verdade, e Yuno reage derrubando Yuki em descrença. Hinata percebe sua derrota, entendendo que o diário de Yuki só mostra o que ele acredita, mesmo que esteja errado. Mao tenta atacar com uma faca, mas Yuno intervém rapidamente, esfaqueando Mao para proteger todos. Em meio ao caos, Hinata acidentalmente deixa cair o telefone de Yuki. Enquanto lamenta Mao, ela usa seu diário para comandar os cães a atacar. Yuki recebe uma notificação de que todos estão condenados. Aki planeja distrair os cães com Ouchi e Yuno, enquanto Yuki confronta Hinata. No entanto, Yuno vai contra o plano e segue Yuki, sugerindo usar Ouchi e Aki como isca para escapar. Yuki se recusa a arriscar a vida de seus amigos. Apesar de Hinata ter a oportunidade de usá-lo como refém, Yuki entende que ela jogou para cumprir sua promessa. Yuki confronta Hinata perguntando por que ela está impedindo-o de fazer amigos, confessando que é porque ela não quer que ninguém o leve embora. Para resolver a situação, Yuki mente e diz a Yuno que a ama e quer ser seu namorado. Yuno larga a faca e fica corada. Yuki pede a Yuno para aceitar seus amigos como dela, ao que ela concorda felizmente. Quando as coisas se acalmam, Yuki percebe que não pode voltar atrás no que fez. Hinata pede desculpas, chorando ao seu pai, Tsukishima, por tê-lo decepcionado. Tsukishima a consola, admitindo que foi um mau pai tentando escapar de suas ações usando sua filha inocente. Ele quer se redimir de seus pecados e incentiva Hinata a encontrar a felicidade. De repente, um tiro é ouvido e todos assumem que Tsukishima tirou a própria vida. Na realidade, é Kago quem o matou.
A cena muda para uma cabana remota onde Minin está ocupada trabalhando em suas bombas. Quando o jogo mortal começou meses atrás, Minin enfrentou o terceiro dono do diário, cujas defesas blindadas tornaram suas armas inúteis. Forçada a fugir, ela machucou a perna no processo. Durante sua fuga, Minin encontrou o oficial Nishijima, que a confundiu com uma criminosa procurada enquanto investigava um serial killer. Eles buscaram refúgio em um prédio abandonado para se esconder do assassino. Quando Minin precisou usar o banheiro urgentemente, Nishijima a acompanhou relutantemente, mantendo-a algemada. Foi embaraçoso para Minin quando ela acidentalmente quebrou o vaso sanitário ao tentar dar descarga, fazendo a água espirrar por toda parte. Nishijima viu Minin tremendo de frio e gentilmente ofereceu-lhe um vestido para vestir. Ela hesitou no início, mas acabou concordando após sua insistência persistente. Depois de se trocar, Nishijima elogiou Minin, chamando-a de fofa. Ela corou e deu um passo para trás, tropeçando acidentalmente, fazendo com que Nishijima agarrasse desajeitadamente sua armadura de enredo. Ele se desculpou, atrapalhado pela reação inesperada de Minin. Para escapar do assassino que os perseguia, Minin elaborou-se um plano inteligente. Nishijima atraiu o assassino para uma sala e usou uma granada de luz para criar uma distração, permitindo que trancassem o assassino lá dentro. Em meio ao caos, Minin inesperadamente atirou em Nishijima e fugiu. Crescer em um ambiente devastado pela guerra endureceu Minin, fazendo-a sentir-se distante dos traços femininos típicos. Ela estava determinada a reformar um mundo corrupto. Na manhã seguinte, Aki convida Yuki para sair. Mas Yuno aparece inesperadamente, alegando que Aki a convidou também. Yuki percebe que foi armado para um encontro após confessar seu amor. Após uma curta viagem, eles chegam a uma feira de noivas escolhida por Aki. Na feira, eles encontram a esposa de Kagou, que trabalha lá e se torna sua guia. Eles trocam para trajes de casamento para uma sessão de fotos após o almoço. Yuki quer contar a verdade sobre tudo para Yuno, mas ao ver a felicidade dela, decide esperar. Eles passam por um casamento simulado na capela, o que deixa Yuki desconfortável, dado o que ele viu na casa de Yuno. Ele se pergunta se poderia realmente se apaixonar por ela se pudesse esquecer as coisas perturbadoras que testemunhou. Mais tarde, na casa de Yuno, eles encontram Aki dentro, que admite ter armado o encontro para investigar os segredos de Yuno, na esperança de encontrar evidências de corpos. Em vez disso, ele descobre um buraco profundo, deixando Yuki chocado. Yuki questiona Yuno sobre os corpos que viu, mas ela parece ter perdido a memória ou está fingindo. Ela insiste que é a primeira visita dele. Aki revela mais tarde que o estado mental frágil de Yuno pode ter feito com que ela sobrescrevesse suas memórias. A cena muda para a delegacia, onde Kago discute a morte de Tsukishima. Surpreendentemente, Yuno e Yuki são nomeados como suspeitos, e Kago ordena a prisão deles dentro de 24 horas. Kago tinha um acordo secreto com Minin para ajudá-la a escapar da polícia, em troca de ela tentar se tornar Deus. Kago prefere Minin a Yuki por causa de seu passado trágico e seu desejo por um mundo pacífico sem guerra, ao contrário de Yuki, que não está interessado em se tornar um deus. A cena começa com Yuki profundamente pensativo sobre as coisas perturbadoras que viu na casa de Yuno. De repente, Nishijima e outros oficiais o cercam e o levam para a delegacia. Pouco depois, Yuno é trazida também. Kagu, olhando para seu diário, diz a Nishijima para trazer Yuki até ele em 5 minutos. Do lado de fora, percebendo a ansiedade de Yuki, Yuno promete protegê-lo, mesmo que isso signifique enfrentar todos na delegacia. Após os 5 minutos, Yuki é chamado para a sala de interrogatório. Keigo pergunta se ele ou Yuno mataram Tsukishima, já que foram vistos perto da mansão dele naquele dia. Yuki rapidamente nega, e Keigo, que já sabia a verdade, explica que teve que questioná-los como parte do protocolo. Sentindo-se momentaneamente aliviado, Yuki fica chocado quando Keigo o força a jogar roleta russa. Enquanto isso, Yuno recebe uma nova entrada no diário revelando que, mesmo após limpar Yuki de suspeitas, Keigo o mantém na sala por mais 10 minutos. Furiosa, Yuno pega um extintor de incêndio e avança em direção à sala de interrogatório. Dentro, Keigo dispara 4 tiros, todos de festim, deixando 2 balas. Quando está prestes a puxar o gatilho em Yuki, Yuno entra atirando várias vezes em Keigo. Nishijima, ferido, chega, mas Yuki impede Yuno antes que ela possa atirar nele também. Yuno, recuperando os sentidos, fica aliviada por ter protegido Yuki. Eles levam Nishijima como refém e fazem uma fuga dramática da delegacia. Keigo sobrevive ao ataque, perdendo apenas uma orelha graças ao seu colete à prova de balas. No entanto, Yuno agora enfrenta acusações de agressão e tentativa de homicídio. Como Keigo antecipou, seu diário do futuro começa a se encher de entradas sobre ela. Yuno e Yuki estão agora fugindo, perseguidos pela polícia. No caos, um tiro de advertência faz Yuki entrar em pânico, levando-o a atirar acidentalmente em um policial. Keigo é informado, vendo seu plano se desenrolar perfeitamente. Seu diário, que apenas registra atividades criminosas, agora permite que ele rastreie Yuno e Yuki. Ele ordena a captura deles, permitindo que os policiais usem força letal se necessário. O diário de Yuki prevê sua morte iminente nas mãos de Keigo. Encurralados em um telhado, Yuno beija Yuki antes de ambos saltarem, pousando em segurança em um caminhão e escapando.
A partir do dia seguinte, eles se tornam fugitivos procurados, constantemente caçados pela polícia. Famintos e escondidos em um armazém, eles veem a esposa de Keigo indo para um hospital. Curioso, Yuki decide segui-la. De repente, uma bomba explode e Minen aparece, fazendo Yuki de refém. No entanto, um acidente com a bomba os prende. Quando Yuki começa a atravessar uma escada para escapar, Minen o impede. Percebendo que estão encurralados, ela propõe uma aliança. Em troca de sua segurança, ela revelará por que Keigo os traiu. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Keigo, que sabe de suas ações graças ao seu diário. Ele ordena que ela impeça a fuga deles, mas ela desliga desafiadoramente. Momentos depois, ela recebe uma entrada de morte em seu diário. Após cruzar a escada, Yuki e Minen entram em uma sala onde encontram a esposa e o filho de Keigo. O menino está em estado terminal com apenas 3 meses de vida. Além de querer que Minen se torne Deus, Keigo também esperava que ela pudesse curar seu filho. Agora, com Keigo atrás dela, Minen decide usar a família dele como reféns e destruir seu diário. Logo, a polícia cerca o hospital. Dentro da sala, Minen amarra a esposa de Keigo e atribui papéis. Yuki irá explorar e Yuno ficará de olho nos reféns. Antes de Yuki sair, Minen entrega-lhe uma granada. Ela então liga para Keigo propondo um acordo. Em troca da vida de sua família, ele deve fornecer um carro de fuga e se matar. Para sua surpresa, Keigo recusa. Sabendo que as chances de sobrevivência de seu filho são mínimas, Keigo pretende se tornar Deus ele mesmo. Ele desliga e a polícia começa a infiltrar o hospital. Yuki é informado de que o acordo falhou, mas é tarde demais. A polícia o prende enquanto Keigo se aproxima. Yuno chega a tempo, derrubando vários policiais. Keigo faz Yuki de refém, mas Yuno pega a granada, ameaçando puxar o pino. Keigo solta Yuki e diz a Yuno para largar a granada. Em vez disso, ela retira o pino e corre em direção a ele. Enquanto isso, Minen coloca uma bomba relógio em outra sala e escapa por uma janela, apenas para encontrar Nishijima novamente. Ambos ficam surpresos, e Nishijima a agarra. Nesse momento, uma luz pisca. A granada que Minen deu a Yuki era uma granada de luz, deixando todos ilesos. No entanto, a bomba relógio logo explode, fazendo Yuki e os outros caírem. Quando Yuki acorda, ele encontra uma arma, mas vê Keigo segurando Yuno como refém. Em pânico, Yuki verifica seu diário, que prevê que se ele atirar, ele errará e Yuno morrerá. Apesar de saber que Yuki mentiu sobre a mala, Yuno insiste que ele deve atirar se for para salvá-lo, dizendo que está feliz em morrer por ele. A foto do casamento deles cai e Yuki se lembra dos momentos que compartilharam. Determinado, ele diz a Yuno que ambos viverão e se casarão. Enquanto ele se acalma, o futuro muda. Yuki puxa o gatilho, acertando Keigo. Desesperado para se tornar Deus, Keigo levanta sua faca para atacar Yuno, mas Nishijima e Minen chegam a tempo. Nishijima tem uma gravação do plano de Keigo para armar uma cilada para Yuno e Yuki. Aceitando seu destino ao saber que sua família está segura, Keigo quebra seu telefone e desaparece após se desculpar com Yuki. A cena muda para outra dimensão onde Deus está furioso com Murmur por alterar o futuro. Keigo deveria saber sobre a doença de seu filho mais tarde, mudando o momento de sua luta com Yuki. Murmur apressou os eventos porque a vida de Deus está acabando, ansioso para selecionar o próximo Deus. Theo adverte severamente Murmur para nunca mais interferir no jogo. Na manhã seguinte, Yuki e Yuno finalmente são absolvidos de todas as acusações. Felizmente, o policial que Yuki atirou sobreviveu, e Nishijima, usando uma gravação de voz crucial, conseguiu resolver o caso. Meinin escapou novamente, mas por enquanto Yuki e Yuno podem desfrutar de um tempo tranquilo juntos. Como prometido, Yuki leva Yuno para as montanhas para ver as estrelas. Enquanto Yuki se afasta para o banheiro, Aki lhe envia uma mensagem, mas Yuno a lê primeiro. A mensagem avisa Yuki para se afastar de Yuno. Com raiva, Yuno a apaga. Após uma viagem de ônibus de 1 hora, eles chegam ao destino e fazem uma pausa. Yuno dá uma cola para Yuki, tentando manter as coisas leves. Enquanto isso, Aki vai à casa de Yuki, mas descobre que ele não está. Ele se encontra com Nishijima para discutir a situação. Nishijima, um detetive perspicaz e promissor, já confia nas habilidades de Aki. Ele compartilha informações do diário de Keigo que detalha o jogo de sobrevivência, as regras, o número de jogadores e revela algumas identidades. Também menciona como Yuki é um alvo para todos os donos de diários. Ao rastreá-los, eles esperam prevenir mais problemas. Nishijima sabe que Yuki e Yuno estão indo para as montanhas, mas não tem certeza de onde exatamente. Considerando a rota do ônibus e o raciocínio de Yuno, Aki tem um palpite sobre a localização deles. No dia seguinte, Aki encontra Nishijima na cidade onde acha que eles podem estar escondidos. Nishijima se apresenta como policial e diz que Yuki está com Yuno. Preocupado... Pergunte por que Yuno manteria Yuki. Nishijima mantém os detalhes vagos, dizendo que é baseado nas descobertas de Aki na casa de Yuno. Ele pede ajuda para localizar o casal, explicando que usar a polícia pode alertar Yuno e fazê-la fugir. Eles começam a busca na cidade.
Aki escolheu este local porque está abandonado, tornando-o o esconderijo perfeito para Yuno e Yuki sem testemunhas. Mas como ainda precisam de utilidades básicas como água e energia, Aki imagina que estarão em um dos poucos hotéis que ainda tem essas facilidades. Ao começarem a verificar esses hotéis, eles encontram armadilhas que Yuno montou. Ele recebe uma ligação de Nishijima sobre um hotel pertencente à família de Yuno. Enquanto isso, Hinata recebe um e-mail de Yuki pedindo ajuda e dando uma localização. Ela corre para lá imediatamente. Mal encontra Aki e o informa sobre a mensagem. Aki está cético porque o diário de Yuno deveria revelar qualquer mensagem que Yuki enviasse. Ele acha que pode ser uma armadilha e que Hinata pode estar em perigo. Mas então Mal recebe outra mensagem de Hinata dizendo que ela encontrou Yuki. Apesar de suas dúvidas, Aki não pode ignorar isso. Eles chegam ao hotel e encontram um quarto onde Yuki supostamente está amarrado. Aki chama, mas Yuki não responde. Pensando que Yuki pode estar inconsciente, Aki e Mal entram no quarto, deixando Oji do lado de fora caso algo dê errado. Eles rapidamente percebem que é uma armadilha. O Yuki lá dentro é apenas um boneco. A porta se tranca atrás deles e gás começa a encher o quarto. Enquanto isso, o verdadeiro Yuki está preso em outro lugar. Seus olhos estão abertos, mas ele não reage. Yuno escolheu o hotel do pai porque tem controle total sobre ele. A partir daqui, ela pode observar os outros donos de diários e a polícia. Ela está determinada a passar suas vidas juntas, não importa o custo. Nesse momento, Aki olha diretamente para a câmera e confronta Yuno sobre aqueles 2 crânios desaparecidos que ela trouxe. Aki voltou para o lugar dela e encontrou 3 corpos enterrados em um buraco, mas, estranhamente, 2 deles estavam sem os crânios. Yuno fica super irritada e grita com Aki por perturbar o descanso dos pais dela. Aki assegura que os enterrou adequadamente, mas está curioso sobre o terceiro corpo. Ele ameaça chamar a polícia a menos que Yuno liberte todos. Yuno acha isso engraçado, desliga, e de repente mais gás começa a inundar a sala rapidamente. Oji surta depois de tudo o que aconteceu e, como Yuki, começa a escrever em um diário. Quando ele escreve sobre sua morte iminente, seu diário é atualizado, tornando-o o 8º dono de diário. Seguindo as instruções do diário, eles encontram uma maneira de escapar da sala. Ao fazerem isso, o futuro escrito nos diários de Yuno e Yuki começa a mudar. Quando Yuno pega o telefone para ler, Oji de repente irrompe na sala. Yuki começa a recobrar a consciência, mas ainda está fraco e incapaz de falar. Ele se lembra de como acabou aqui depois de beber a cola que Yuno lhe deu, desmaiando e acordando para encontrá-la lá. No presente, Oji exige que Yuno liberte todos, confiante nas previsões do seu diário. Surpreendentemente, Yuno concorda e joga-lhe a chave do painel de controle, que ele usa para libertar Aki e Mal. Mas quando ele se vira, Yuno dispara uma besta contra ele, apenas para seu diário atualizar com uma nova entrada à medida que ela se aproxima de matá-lo. Ela percebe que Yuki foi libertado. Yuki pega a besta, dá um tapa em Yuno e explica que Hinata usou o pé para chutar a chave que Yuno deixou cair, libertando-o. Sem perder tempo, ele se encontra com Aki e Mal, descobrindo que 3 donos de diários estão indo para o hotel. Yuno implora a Yuki para não deixá-la sozinha, mas ele lhe dá um olhar severo e sai do hotel. Nishijima os pega e enquanto eles se afastam, um carro passa com os 3 proprietários de diários, que notam Yuki, mas não voltam. Enquanto isso, no hotel, Yuno se prepara e sai para proteger seu amor, Yuki. No dia seguinte, Yuki se reúne com a equipe e revela o que Deus contou. O 8º dono do diário pode criar vários ajudantes usando um servidor. Só há um diário real, então destruir o diário de um ajudante não matará seu dono. Nesse momento, Yuki recebe uma mensagem de que outros donos de diários estão indo para o seu lugar em 3 dias. Enquanto Aki e o grupo fazem estratégias, Yuki está preso em casa, conversando via rádio à noite. Ele ouve uma agitação na cozinha e verifica cautelosamente, aliviado ao descobrir que é sua mãe, Ria, de volta para casa por um tempo. Durante o jantar, Yuki percebe que há comida demais, e Ria explica que era também para Yuno, que saiu depois de cozinhar. Yuki está inquieto. 2 dias depois, eles levam Yuki para a casa de Aki para segurança. É enorme, escolhida porque tem uma torre de celular que, se desligada, desconectará os usuários dos diários auxiliares do servidor, tornando-os vulneráveis. Enquanto esperam, a polícia informa que os alvos estão se aproximando da mansão. De repente, as luzes se apagam e o controle remoto da torre de celular para de funcionar. Yuki entra em pânico, perguntando-se como o plano foi vazado, apenas para descobrir que é Yuno que está de volta. Yuno cortou a energia para garantir que ela seja a única protetora de Yuki. Sem escolha, Aki relutantemente deixa Yuno entrar. Ele a amarra com Oji e sai para desativar a torre de celular ele mesmo. Logo, Marco e Ai, 2 donos de diários, aparecem. Marco é um profissional em lutas e derruba Nishijima facilmente, porque seu diário prevê os movimentos do oponente. Percebendo que não podem vencer em uma luta, todos se escondem até poderem desligar a torre de celular. O diário de Ai diz onde ela vai flertar no futuro, então eles rapidamente encontram Mal e Hinata, e os derrubam. Yuno empurra Yuki e fecha a porta antes que Marco a quebre. Ela pede a Yuki para desamarrá-la, mas ele hesita porque ela o traiu depois que ele quis se casar com ela. Marco quebra a porta, mas Aki desativa a torre, desconectando os diários de Marco e Ai. Apesar disso, Marco e Ai, os 7º donos de diários, riem disso.
Yuno diz a Yuki que realmente o ama e promete nunca mais traí-lo. Yuki finalmente a desamarra e ela pega uma faca. Marco e Ai, amantes com diários interconectados mostrando o futuro um do outro, lutam para provar de quem é o amor mais forte. Ai lança uma faca, mas Yuno bloqueia cada ataque habilmente. Impressionado com sua coragem, Yuki a elogia enquanto ela enfrenta os atacantes. Depois de esgotarem suas facas, Marco e Ai recuam, levando Mao e Hinata para a tensão lá fora. De repente, chamas engolfam a casa inteira. Em meio ao caos, Yuki confessa a Yuno que ainda tem dúvidas sobre confiar nela completamente. Yuno ignora, insistindo que, enquanto puder ajudá-lo, isso é tudo o que importa para ela. Ela promete lealdade inabalável, pronta para agir sob suas ordens sem hesitação. A fuga deles os leva a um confronto tenso com Ai e Marco. Yuno avança, mas os esforços coordenados deles a dominam. Marco, enfurecido pela postura protetora de Yuki em relação a Yuno, apesar de ser um homem, questiona com raiva a natureza do relacionamento deles. Yuki, admitindo sua própria vulnerabilidade e dependência de Yuno, luta para justificar seu vínculo com Marco. Quando Yuno desmaia inconsciente, a história volta 14 anos para a Torre Sakurami, onde Ai foi abandonada por seus pais. Sozinha e desamparada, ela conheceu Marco, outro órfão. Apesar da irritação inicial de Marco com a carência de Ai, ele relutantemente passa tempo com ela. Ao longo dos anos, Ai se apaixona silenciosamente por ele, mas mantém seus sentimentos escondidos, acreditando que são unilaterais. Rumores se espalharam na escola de que Ai e Marco estão namorando, provocando ciúmes entre as garotas feias. Em retaliação, elas enganam Ai, convocando-a para uma fábrica abandonada em nome de Marco, com a intenção de lhe dar uma lição dura. Ai correu para a velha fábrica decadente esperando que Marco se juntasse a ela em breve. Ela mandou várias mensagens para ele, mas em vez de Marco, um grupo de garotos feios invadiu. Esses garotos ouviram rumores de garotas nojentas de que Ai era um alvo fácil porque não tinha paz. Eles começaram a destruir seu plano, aproveitando a oportunidade um por um. De volta à casa de Marco, ele continuava tentando ligar para Ai depois de ver suas mensagens sem resposta. Cada vez mais preocupado, ele correu para a fábrica. Quando chegou, era uma confusão total. Movido pela raiva e pelo medo pela segurança de Ai, Marco descarregou sua fúria nos garotos, espancando-os brutalmente. Sentindo-se devastado pelo que aconteceu, Marco afundou em culpa e desespero. Ele acreditava que tinha falhado em proteger Ai, a única pessoa de quem ele mais se importava. Ele até pensou em acabar com a própria vida, mas Ai o impediu. Ela implorou em lágrimas, pedindo que ele não a abandonasse como seus pais fizeram anos atrás. Enquanto isso, no hospital onde Yuno e Yuki estavam se recuperando sob o plano cuidadoso de Yuki, Nishijima elaborou uma estratégia inteligente envolvendo Meinin. Ele alimentou Yuki com informações falsas de que Meinin sabia como derrotar Marco e Ai, enganando Marco através do diário de Yuki. Durante esse tempo, o pai de Yuki, Kuru, surpreendeu-os com uma visita. Preocupado com seu filho, ele finalmente falou sobre os problemas financeiros da família causados por suas dívidas que o mantiveram afastado de Yuki. Apesar da dor, Kuru prometeu consertar as coisas e reunir a família para que pudessem realizar o sonho de observar as estrelas juntos novamente. Enquanto Yuki continuava se recuperando no hospital, Kuru recebeu uma ligação preocupante. Alguém exigiu que ele destruísse o celular de Yuki para saldar suas dívidas. Mal sabia Kuro que Yuno ouviu a conversa, adicionando ainda mais mistério. No dia seguinte, Nishijima vai a um orfanato dirigido por Kamado, suspeitando que ele seja o 8º dono do diário ligado à destruição da mansão de Yuki. Enquanto isso, no hospital, Yuki pega Yuno, justo quando ela está prestes a confrontar seu pai, Kuru. Ele exige saber o que está acontecendo depois que Yuno revela que ouviu algo sobre o 11º dono do diário ordenar que Kuro destruísse o telefone de Yuki. Yuki acha isso difícil de acreditar, mas antes que ele possa reagir, Marco liga para Yuno confirmando que o pai de Yuki sabe quem é o 11º dono do diário. Marco ameaça Yuno, exigindo que ela leve Kuru para a Torre Sakurami ou então ele destruirá seus telefones. Yuno volta para o quarto do hospital e propõe um acordo, a segurança de Kuro em troca de sua visita a Marco. Kuro, confuso, mas confiando no plano de Yuno, concorda relutantemente. Desconhecido por Kuru, Yuno orquestrou isso para manipular Marco e possivelmente recuperar o controle de seus diários. Quando os outros donos de diários chegam, Kuru foi encontrar Marco e é rapidamente dominado. Com os diários de Yuki e Yuno tornados inúteis, Marco desafia Yuki para um confronto, zombando dele por depender da proteção de Yuno. Enfurecido pelo perigo em que seu pai se encontra, Yuki avança contra Marco, mas é facilmente jogado de lado. Em uma reviravolta surpreendente, Kuru quebra o que parece ser o telefone de Yuki. Chocado, Yuki percebe que era um disfarce. Yuno, rápida em reagir, agarra o buquê contendo os telefones reais, expondo o blefe anterior de Marco sobre eles serem falsos. Yuno entrega a Yuki o telefone genuíno, assegurando-lhe que ela é a única em quem ele pode confiar nessa situação caótica. Kuru então se aproxima de Yuki, explicando que, uma vez que suas dívidas sejam quitadas, ele substituirá o telefone. Yuki, anteriormente magoado pelas ações de seu pai, agora entende que Kuru agiu sem conhecimento dos diários do futuro. De repente,
Todo o prédio treme violentamente e Yuki se vê caindo através de um piso em colapso. Yuno e Kuro correm para resgatá-lo, com Yuno chegando a tempo de puxar Yuki para a segurança. Mas o alívio deles é de curta duração, pois Marco usa o poder de seu diário para levar Kuro embora, deixando Yuki chocado e vulnerável. Enquanto isso, Nishijima recebe notícias urgentes sobre o caos que irrompe na Torre Sakurami. Ele esperava descobrir os servidores que controlam os diários subsidiários, mas encontrou becos sem saída em sua busca. No topo da torre, Marco e Ai celebram seu tão esperado casamento. Yuno mantém sua posição, pronta para confrontá-los. Então a voz de Yuki ecoa, admitindo sua própria fraqueza e confiando a Yuno a batalha que se aproxima. Marco fica furioso e avança contra Yuno. Ele desvia da faca dela e a chuta, pegando seu telefone para encontrar a localização de Yuki. Marco corre para a sala, mas Yuki não está lá porque o diário que ele tem é falso, o que significa que Ai agora está em perigo. Enquanto ele se apressa para avisá-la, Yuki lança um dardo e erra, mas Yuno mata Ai. O prédio começa a desmoronar. Nesse momento, Kuro pega um paraquedas e escapa, deixando todos em choque. Mais cedo, Ria recebeu uma ligação de Nishijima sobre Yuki estar preso na torre, então ela veio ajudar. Vendo Kuro com um paraquedas, ela o confronta, exigindo saber onde está Yuki. Kuro, não querendo admitir que deixou seu filho para trás, insiste que não sabe de nada e implora para que ela o deixe ir. Quando Ria não recua, Kuro começa a entrar em pânico. Dentro do prédio em colapso, Yuno, Yuki e Ai estão presos sob um bloco de concreto. Apesar da situação, Ai está aliviada por Marco estar seguro e poder continuar vivendo, mas Marco se recusa a abandoná-la. Ele se esforça para mover os blocos apesar de seus ferimentos. Yuki o ajuda e pede a Yuno para ajudar também, mas ela hesita porque podem perder Ai como refém. Yuki questiona se ela realmente o ama ou se é apenas uma psicopata, tornando difícil para ele confiar nela se ela continuar a ignorá-lo. Yuno eventualmente larga a faca e a ajuda. Do lado de fora, Marco segura Ai em seus braços. Ele dá o paraquedas para Yuki, pedindo-lhe para cuidar da garota que o ama. Então Marco e Ai morrem juntos. Yuki e Yuno pousam em segurança, mas Nishijima chega com a triste notícia da morte de Ria. Mais tarde naquela noite, Yuki senta-se em seu quarto, incapaz de aceitar a dura realidade. Ele implora a Deus para trazer sua mãe de volta, mas Deus recusa, explicando que seu próprio tempo está quase acabando. Se um novo Deus não for escolhido em breve, o universo irá colapsar. Depois que Deus parte, Murmur diz a Yuki que se tornar um Deus é a única maneira de trazer sua mãe de volta. De volta ao mundo humano, Yuki descobre que seu pai, Kuro, foi quem matou sua mãe. Quando Yuki o confronta, Kuro apenas ri e pergunta se Yuki tem alguma prova. Yuki vê um recibo de uma loja de penhores e decide seguir Kuro para ver se consegue encontrar alguma evidência. No dia seguinte, Nishijima questiona Yuno sobre um terceiro corpo encontrado em sua casa, mas ela não responde e vai embora. Nishijima tem que esperar pelos resultados de DNA para obter mais respostas. Yuki acorda à tarde e vai para a loja de penhores. Ele vê Kuro entrando em um carro e o segue até um santuário. Quando Kuro chega, Yuki pega sua bolsa e encontra um telescópio dentro. Kuro explica que queria acertar as coisas antes de se entregar e devolver o telescópio a Yuki. Kuro promete conseguir um emprego decente e recomeçar assim que cumprir sua pena. Yuki o perdoa, mas então um guarda esfaqueia Kuro. Outros guardas cercam Yuki e atacam, mas Yuki, em um acesso de raiva, usa seu diário para derrubá-los um por um. Yuno chega e encontra Yuki. Determinado a se tornar um deus e eliminar todos os outros donos de diários, Yuki ameaça Yuno com uma faca. Yuno o beija, dizendo que quer morrer pelas mãos dele, mas também quer que ele a use até o fim. Alguns dias depois, na prefeitura, o prefeito ordena a destruição do orfanato de Kamado, acusando-os de abrigar a pessoa responsável pela explosão da torre. Apesar de todos acharem que é muito severo, o prefeito está determinado, prometendo encontrar novos lares para os órfãos. Enquanto isso, na Catedral da Casualidade, os outros donos de diários estão pressionando para eliminar Yuno e Yuki, porque eles não compareceram às últimas 5 reuniões e a morte de Deus está se aproximando. O 11º dono de diário está particularmente insistente. Assim que Deus está prestes a agir, Yuki e Yuno chegam. Yuki revela que o 11º dono do diário é na verdade o prefeito da cidade, e Deus confirma isso expondo as identidades de todos. Yuki explica que passou os últimos 5 dias na prefeitura reunindo informações sobre os eventos da cidade. Quando o prefeito ordenou a demolição do orfanato, Yuki percebeu que ele estava envolvido. Yuno e Yuki decidem se unir a Kamado para confrontar o prefeito. Yuno revela que o prefeito quer o diário multiplicador de Kamado para aumentar seu poder, e Yuki está animado por estar mais perto de se tornar um deus. De repente, Yuno agarra Yuki, instigando-o a matar todos os outros donos de diários para que ele possa se tornar um deus e trazer seus pais de volta. Enquanto isso, Nishijima fica chocado ao descobrir que o 11º dono de diário é o prefeito, especialmente porque ele acabou de ser designado como guarda-costas do prefeito. Ele também descobre que os pais de Yuno, Gasai Ushio e Gasai Seika, eram de uma família bancária prestigiada, mas não tinham filhos biológicos, o que significa que Yuno foi adotada.
Enquanto isso, Yuno e Yuki convencem Kamado a unir forças com eles para derrubar o prefeito. Algumas das crianças de Kamado, como Namba, estão cautelosas com Yuki, mas concordam em ajudar para proteger Kamado. Aqui está o plano. Yuki usará gás lacrimogêneo para atingir o prefeito. Otin guiará os outros proprietários subsidiários usando seu diário. Namba, com seu diário de cópia, protegerá Kamado e ficará de olho em Yuki para garantir que tudo corra bem. Tudo está indo de acordo com o plano de Yuno. Orin, outra proprietária de diário subsidiário, dá a Yuki um bolinho de arroz. Ela o conheceu durante o incidente de Onkata e acredita que ele é uma boa pessoa. Ela explica que a mãe deles, Kamado, também não é má. Kamado não queria se tornar uma deusa. Pediram a ela para fazer isso para salvar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Depois que Yuki termina seu bolinho de arroz, é hora de começar o plano. À medida que o carro do prefeito se aproxima, eles o param e criam uma cortina de fumaça. Os proprietários subsidiários começam a atacar os guardas, mas de repente, um dispositivo no carro bloqueia seus telefones. Surpreendentemente, Yuki começa a eliminar cada proprietário subsidiário um por um, enquanto Yuno lida impiedosamente com Orin e Namba. Este era o plano de Yuno o tempo todo. Yuki pede desculpas, mas promete salvar todos assim que se tornar um deus. Kamado foge para o carro do prefeito com Yuno e Yuki em seu encalço, visando derrubar tanto o 11º quanto o 8º proprietário do diário. Yuno entra em pânico quando percebe que Aki descobriu a identidade do terceiro corpo. Ela está preocupada que perderá Yuki se for verdade, mas ele a tranquiliza dizendo que não a deixará. Yuno tenta atirar nos pneus do carro, mas o diário do prefeito os ajuda a desviar dos ataques. Sem outra escolha, Yuki empurra o carro para fora da estrada. Yuno aponta sua arma para o prefeito, mas ele permanece calmo. Logo Aki chega com alguém, entrega uma caixa a Yuki, dizendo para ele abri-la. Dentro está o cordão umbilical de Yuno encontrado no orfanato dela. A comparação de DNA com o terceiro corpo é uma correspondência perfeita, revelando que a verdadeira Yuno está morta e a atual Yuno é uma impostora. Yuki fica atordoado, mas Yuno entra em pânico, insistindo que é tudo mentira e que ela é a verdadeira Yuno. Yuki a abraça, prometendo que nunca duvidará dela. Depois que escapam, uma reunião é convocada naquela noite para discutir o reforço da proteção do prefeito. Após 30 minutos, Minen chega ao local do prefeito, uma sala que abriga o terceiro supercomputador mais poderoso do Japão. O grande plano do prefeito é usar o diário multiplicador de Kamado para transformar todos os residentes da cidade em donos de diários do futuro, criando um reino onde todos podem prever o futuro. Cansado de sua loucura, Minen joga uma granada nele, mas ele a pega e a lança de volta. Nishijima vê a explosão e alerta os outros oficiais. Felizmente, Minen escapa ilesa, mas a polícia começa a cercá-la rapidamente e de forma estranhamente precisa. Ela começa a suspeitar que o prefeito possa ter um diário semelhante ao de Tsubaki, que lhe permite prever as ações daqueles que trabalham para ele. Antes de ser capturada, Nishijima a salva e dá um relatório falso aos outros oficiais. Um oficial suspeito questiona suas intenções. Mas Nishijima, ciente dos planos do prefeito, decidiu ficar do lado de Minine. Ele então tira um anel e a pede em casamento. Minine, não familiarizada com o casamento, leva um momento para entender sua proposta. Quando ela percebe, puxa a mão, acusando-o de querer usá-la por seu corpo. Nishijima confirma sem rodeios, fazendo Minine corar intensamente e se afastar. Ela quer destruir o supercomputador antes que as coisas piorem. Nishijima a impede, prometendo fazê-la feliz. Frustrada, Minine concorda em se casar com ele se ele destruir o computador. Nishijima aceita o desafio. Dentro do prédio, Kamado revela seu diário multiplicador, que o prefeito usa para se conectar ao supercomputador. Minine tenta se infiltrar usando uma bomba de luz, mas a segurança está preparada graças ao diário do prefeito. A conexão se completa, mas Nishijima entra correndo e lança uma granada, causando uma explosão. Eles conseguem escapar, mas Minine está duvidosa sobre o sucesso deles. Ela suspeita que o prefeito, se ele tiver um diário como o de Tsubaki, pode ter previsto as ações de Nishijima. Depois de cumprir sua promessa, Nishijima abraça Minine, dizendo que ela pertence a ele agora. Enquanto ele tenta beijá-la, Minine, embora resistindo, começa a ceder. De repente, uma mensagem de rádio anuncia múltiplos crimes acontecendo por toda a cidade. Acontece que o computador destruído era apenas uma parte de toda a rede de supercomputadores, e agora todos na cidade têm um diário do futuro. As pessoas agora podem prever movimentos de ações, suas próprias mortes e muito mais, mergulhando a cidade no caos. Na catedral, Deus está realmente exausto e decide fazer uma pausa. Ele sente que Mamoru está tramando algo sorrateiro e quer fazer algo antes de perder completamente seus poderes. Enquanto isso, Hinata e os outros se uniram a Minine e Nishijima depois que Eki compartilhou algumas informações cruciais. Agora cada um deles tem seu próprio diário do futuro. De acordo com o diário de Oji, há 2 supercomputadores chamados Holon, no topo das Torres Quad, e eles precisam ser destruídos simultaneamente. Isso significa que todos têm que trabalhar juntos. Inicialmente, Oji está relutante em ajudar por causa do que Minine fez à sua escola. No entanto, ele decide que se trabalhar com um criminoso é o que é necessário para salvar a cidade, ele está disposto a fazê-lo. No dia seguinte, o grupo chega às Quad Towers e se divide em 2 equipes. O prefeito está preparado para eles e ordena que seus guardas eliminem todos.
Mas Mainin descobriu que o diário do prefeito pode ver o que outros donos de diários estão planejando. Para enganá-lo, ela escreve entradas falsas em seu diário. Com essa estratégia, Mainin e seu grupo conseguem infiltrar-se na torre mais facilmente do que o esperado. No entanto, o prefeito tem mais truques na manga. Enquanto Mainin e Nishijima avançam, uma bomba explode de repente e Nishijima é baleado. Apesar do ferimento, Nishijima protege Mainin das balas. Yuki chega a tempo, elimina os guardas e pede desculpas por usar Nishijima como distração. Enquanto isso, Yuno está subindo os andares, derrotando inimigos com uma arma e uma katana. De acordo com o plano, Yuno parte para libertar Uji e os outros, enquanto Yuki vai confrontar o prefeito. Após algumas lutas intensas, Yuki e Yuno se reúnem com o resto do grupo e continuam sua missão. Enquanto avançam, Minine aponta sua arma para Yuki, emitindo um ultimato severo. A menos que ele elimine o prefeito após usar Nishijima como isca, ela mesma tirará sua vida. Yuki permanece em silêncio, determinado a confrontar o prefeito. Ele o localiza rapidamente, mas o prefeito se retira para um cofre fortificado dentro de um banco que pertencia aos pais de Yuno. Mainine coage o assistente do prefeito e consegue abrir a porta, apenas para encontrar outra barreira que resiste a senhas ou cartões-chave. Sem encontrar um caminho à frente, Minine aponta sua arma para Yuki. Nishijima foi o único que prometeu trazer felicidade a ela, e agora ela está decidida a vingar sua morte tirando a vida de Yuki. Quando ela atira, Yuki desvia e escapa. Minine acha patética a busca singular de Yuki pela divindade através da ressurreição de seus pais. Ela aponta como inúmeros outros perderam entes queridos e nem sequer conseguem se lembrar deles, ao contrário de Yuki. Minine relata sua própria perda trágica. Seus pais morreram antes que ela pudesse sequer falar, deixando-a para se virar sozinha em meio a ruínas e privações. Enquanto Mainine fala, Yuki se vê num dilema perigoso. Ele sabe que seu destino está selado, mas qualquer movimento que faça para alterar o futuro será traído pela estática reveladora. O prefeito, observando com arrogância, sabe que a segunda porta do cofre requer uma leitura de retina. Registrado apenas para ele, Yuno e seus pais falecidos. Com os pais de Yuno mortos e ela sendo uma impostora, a porta permanece selada. Em outro lugar, após libertar Uji e os outros, Yuno localiza Kamado e tenta um ataque. Aki intervém rapidamente, bloqueando o ataque. Nesse momento, Yuno recebe uma nova entrada no diário sobre os desejos finais de Yuki. Nela, Yuki instrui Yuno a usar sua futura divindade para trazer de volta seus pais após sua morte. De volta ao cofre, Minen ouve um ruído estático, mas é apenas um celular tocando. Yuki aproveita a chance para atirar, optando por não matar Minen se puder evitar. Enquanto Minen se prepara para revidar, ela vê um reflexo de si mesma em Yuki, um colega órfão desesperado por encerramento. Hesitando, Minen é atingida pelo tiro defensivo de Yuki, incapacitando-a. Com determinação, Yuki avança em direção ao cofre. O prefeito zomba da suposta morte de Minen, desapontado com a falta de drama de uma criminosa internacional. Mas Minen surpreende a todos. Ela ainda está viva, armada com uma bomba que está programada para explodir se seu coração parar. Ela se barricou entre as portas do cofre, instando Yuki a corrigir as coisas quando ele se tornar um deus. Pouco antes do seu fim, Minen vê seus pais e seu eu mais jovem gratos por sua corajosa decisão. Apesar de esmagar o detonador da bomba, o cofre permanece intocado. Enquanto isso, Yuno chega e diz a Yuki para demolir todo o Olon na Torre Sul, enquanto ela vigia o prefeito. Yuki concorda e parte. Dentro do cofre, o prefeito se resigna a ter apenas um Olon. Mas Yuno rapidamente abre a porta do cofre e o captura sem hesitação. Yuki destrói com sucesso todo o Olon e descobre a morte do prefeito. Intrigado por como Yuno conseguiu, ele agora enfrenta Kamado como o único proprietário restante de diário na cidade. Conforme prometido, Aki planeja entregar Kamado a Yuki em sua casa. Inicialmente convencido de que a determinação de Yuki em trazer seus pais de volta o torna o melhor candidato a se tornar um deus, Aki começa a ter dúvidas após ver Yuno abrir a porta do cofre sem esforço. Enquanto o motivo de Yuki é claro, as intenções de Yuno permanecem misteriosas. De repente, uma estranha esfera negra aparece nos telhados por toda a cidade, sinalizando seu colapso iminente. Murmur questiona a morte prematura de Deus, suspeitando que ele fez algo pelas suas costas. Kamado e Aki entram na catedral onde Murmur tenta eliminar Aki, apenas para Deus intervir. Ele questiona Deus sobre a capacidade do Deus de reiniciar tudo, incluindo trazer os mortos de volta. Deus confirma que tal reinício é impossível. Percebendo essa verdade, Aki rapidamente retorna ao mundo humano para informar Yuki. Kamado criou um novo diário especificamente para Aki. Yuki e Yuno estão em uma missão para trazer Kamado de volta. Ela pergunta se ele poderia matar Aki e seus amigos se eles se voltassem contra ele. Yuki desvia da pergunta, confiando demais em Aki para sequer pensar nisso. Mas quando chegam, descobrem da pior maneira que Aki os traiu. Kamado está escapando com Aki e os outros. Em um acesso de raiva, Yuno esfaqueia Aki. Yuki fica atônito pensando que Aki está morto. Mas Aki se levanta, vivo e bem, graças a um colete à prova de facadas. Yuno continua atacando, mas Aki tem habilidades. Ele rebate tudo o que ela lança contra ele sem esforço.
Yuki está confuso. Como Aki está sobrevivendo apesar do que seu diário mostra? Então ele percebe, Aki também tem um diário do futuro. Yuki avisa Yuno para recuar. Aki, impressionado pela dedução de Yuki, revela seu segredo. O diário subsidiário dele permite prever as ações de outros donos de diários. Yuno diz a Yuki para perseguir Kamado enquanto ela lida com Aki. Yuki concorda, mas está de coração partido ao ver a traição de Aki. De volta à casa de Aki, o plano de Aki está funcionando. Ele está atrasando Yuno o suficiente para Hinata, e os outros para contar a verdade a Yuki. Mas então, do nada, Yuno se apunhala. Se ela morrer, Yuki será notificado e não confiará em nada do que os outros disserem. Aki está profundamente pensativo quando Yuki chega. Hinata tenta convencê-lo de que Yuno o tem manipulado desde o início. Ela revela que mesmo se ele se tornar um deus, não pode trazer pessoas de volta à vida. Yuki fica chocado, ri histericamente e acusa Hinata de mentir. Deuses podem fazer qualquer coisa, certo? Mas quando Hinata diz que foi o próprio deus quem disse isso, Yuki surta, percebendo a gravidade de sua situação. Nesse momento, ele recebe uma ligação. Aki está tentando contatá-lo, mas Yuno já está na linha. Ela implora a Yuki para salvá-la, avisando que Aki vai matá-la e que todos os seus amigos estão conspirando contra ele. Yuki verifica o telefone e confirma uma afirmação dela. Em um movimento desesperado, ele aponta uma arma para Hinata, exigindo saber por que estão traindo-o. Hinata tenta argumentar com ele, insistindo que Yuno é a verdadeira manipuladora. Mas Yuki, em um momento de pânico, atira nela, agora o chama de covarde que não consegue encarar a verdade. Yuki, agora perdido em suas ilusões, atira nela e em Aoji também. Enquanto ele passa pelos corpos, promete trazê-los de volta quando se tornar um deus. Aki finalmente chega à cena, horrorizado com a visão dos corpos mortos. Ele se arrepende de ter salvo a vida de Yuno antes, pois isso permitiu que ela enganasse Yuki, levando à morte de todos. Ele diz a Yuki que Yuno estava fingindo a amizade deles o tempo todo, planejando matá-lo e tomar seu lugar como deus. Nesse momento, Yuno aparece. Aki surpreende a todos ao beijar Yuki bem na frente dela e depois se move para destruir o diário dela. Ele consegue destruí-lo, mas nada muda, e Yuno lhe dá um golpe fatal. Enquanto Aki está deitado morrendo, ele está confuso. Ele viu estática na tela, então sabe que o diário era real. Então ele percebe. O verdadeiro diário de Yuno sempre chamava Yuki pelo primeiro nome, mas o que ele destruiu usava o sobrenome dele, Amano. Do outro lado, Yuki pergunta a Yuno como ela ainda está de pé depois que seu diário foi destruído. Yuno diz a ele que era um disfarce. Yuki não pensa muito e corre para confrontar Kamado. Antes de morrer, Kamado implora a Yuki que crie um mundo pacífico para seus filhos. Com Kamado fora, restam apenas Yuno e Yuki. Aki, mal se aguentando, lembra-se de ter pensado que o corpo morto na casa de Yuno era a verdadeira Yuno, e que a atual era falsa. Mas agora, ao lembrar como Yuno abriu o cofre, ele percebe a verdade. Incapaz de falar, ele escreve uma mensagem para Yuki. Quando ele se aproxima, Yuno o decapita, mas Yuki consegue ler a mensagem. Enquanto isso, na catedral, Deus está morto, e o último resquício de poder que mantém o mundo unido desaparecerá em 28 de julho. Yuki e Yuno recebem essa notícia sombria. 3 dias depois, Yuki está relaxando na casa de Yuno, finalmente se sentindo seguro agora que não precisa se preocupar em ser morto. Ele aceitou que não pode trazer os mortos de volta, mas o aviso de Aki sobre Yuno e a mensagem que ele deixou ainda o incomodam. Depois do jantar, quando Yuki tenta ir para o seu quarto, Yuno o impede. Ela desaba, chorando, perguntando por que ele não está flertando com ela. Ela sabe que só é boa pra matar, mas esperava que Yuki se apaixonasse por ela. Agora, ao vê-lo ainda escolher outro quarto, ela se sente patética e se retira para o seu quarto. Yuki vê o quanto Yuno o ama, e acha difícil acreditar que ela o mataria, especialmente depois de ter muitas chances. Finalmente, é 27 de julho, o dia antes do mundo acabar. Agora, Yuki se sente culpado por duvidar de Yuno. Ele decide mostrar a ela seus verdadeiros sentimentos antes que seja tarde demais. Pela primeira vez, Yuki convida Yuno para tomar banho juntos. Mais tarde, eles vão para o quarto dele e Yuki destrói o plano dela. Depois, agora se sentindo mais próximos do que nunca, Yuki pergunta a Yuno por que ela mentiu sobre trazer todos de volta à vida se ele se tornasse um deus. Yuno de repente puxa seu machado. Ela pede desculpas por ter mentido, dizendo que fez isso para motivar Yuki a se esforçar para se tornar um deus. Agora que eliminaram todos, o desejo final dela é que ele a mate. Yuki recusa. Se tornar-se um deus significa perdê-la, ele não quer isso. Ele está feliz por poderem morrer em paz juntos, mas ainda se pergunta sobre a estranha mensagem de Aki. Yuno pergunta sobre isso, e Yuki explica que Aki acreditava que Yuno era do futuro, já tinha se tornado uma deusa e voltou no tempo para tomar o lugar da Yuno deste mundo ao matá-la. De repente, Yuno pega o machado e ataca. Ela queria apenas um dia feliz com ele, mas agora percebe que não conseguirá isso neste mundo também. Os ataques de Yuno forçam Yuki a desviar, e ele acaba perto da borda de um buraco. Do nada, Murmur aparece e empurra Yuki com força para dentro do buraco. Enquanto ele cai, ele tem flashbacks de seu primeiro encontro com Yuno. Murmur explica que naquela altura, Yuno já havia buscado vingança trancando-os em uma gaiola e deixando-os morrer de fome. Yuno tinha perdido toda a esperança até conhecer Yuki, que se tornou seu raio de esperança.
Murmur então revela como o primeiro mundo chegou ao fim. O maior sonho de Yuno era se casar com Yuki, mas tudo mudou quando o jogo de sobrevivência começou, onde apenas um poderia sobreviver. Depois de derrotar todos os outros donos de diários, Yuno e Yuki decidiram morrer juntos, tomando veneno. No entanto, Yuno fingiu tomar também. Ela também acreditava que, ao se tornar uma deusa, poderia trazer Yuki de volta à vida. Mas logo percebeu que não era possível. Dominada pela tristeza de não poder ver Yuki novamente, ela usou seus poderes divinos para viajar no tempo até o segundo mundo, onde Yuki ainda estava vivo. Sem hesitar, ela apagou a Yuno do segundo mundo porque se recusava a compartilhar o amor de Yuki. Yuki está sobrecarregado de emoções, percebendo que a garota que prometeu ser sua noiva não existe mais. Ele tenta desesperadamente ajudá-la, mas Mamoru explica que são apenas ilusões, tornando seus esforços em vão. Estranhamente, à beira da morte, Yuno ouve a voz de Yuki chamando por ela, implorando por ajuda. Murmur fica chocada com isso e imediatamente termina a ilusão, trazendo-os de volta ao presente. Há detalhes cruciais que Murmur não havia revelado a Yuki. Ela mesma é do primeiro mundo, servindo como leal serva de Yuno. Quando Yuno veio para este mundo e eliminou a Yuno do segundo mundo, Murmur usou seus poderes para apagar partes da memória de Yuno. A razão pela qual os eventos não se desenrolaram como no primeiro mundo foi porque Yuki acidentalmente abriu uma porta na casa de Yuno, expondo a verdade sobre a Yuno do segundo mundo. Lentamente, Yuno começou a se lembrar do seu passado, levando a pequenas mudanças que, em última análise, remodelaram toda a linha do tempo. No presente, Yuki confronta Yuno, exigindo saber por que ela está tentando matá-lo. Yuno revela que, inicialmente, ela queria que Yuki a matasse para que ele pudesse se tornar Deus. No entanto, quando Yuki recusou e sugeriu que morressem juntos, ela não pôde aceitar. Yuno explica que, se Yuki não se tornar Deus, todo o universo enfrentará a destruição. Para evitar este cataclismo, o Deus do passado não iniciará o jogo de sobrevivência e optará por um método diferente para escolher o próximo Deus. Sem o jogo, Yuno teme que o relacionamento deles não se aprofunde, deixando-a ser vista apenas como uma perseguidora. Determinada a salvar tanto Yuki quanto o mundo, ela insiste em matá-lo para que possa se tornar Deus e reiniciar o tempo para estar com ele para sempre. Yuki fica sobrecarregado por essa revelação. Enquanto ele começa a cair, Yuno usa seus poderes para intervir. Justo quando Murmur está prestes a declarar Yuno a vencedora, um ruído estático surpreendente revela que Yuki ainda está vivo. Minin aparece inesperadamente e resgata Yuki, pegando Murmur de surpresa. Eles usam o salto temporal de Deus para viajar para o terceiro mundo, colidindo com um prédio ao chegar. A sobrevivência de Minin é explicada por Deus salvando-a de desaparecer e levando-a para um lugar que nem Murmur poderia alcançar. Deus, aproximando-se do fim, transferiu parte de seu poder e conhecimento para Minin, vendo-a como a pessoa certa para mudar o mundo para melhor devido ao seu sofrimento. Neste momento, eles estão presos no terceiro mundo, 2 anos no passado, com apenas mais um ano antes que o jogo mortal de sobrevivência comece novamente. De repente, Yuki recebe uma mensagem arrepiante. Outra versão de Yuno está a caminho para matar a Yuno deste mundo, e eles têm apenas 2 horas para detê-la. Determinado a salvar a Yuno deste mundo de um destino horrível, Yuki entra em ação. Nesta realidade, Yuno está lidando com um terrível abuso por parte de sua mãe, enquanto os pais de Tsubaki estão prestes a entrar no carro. Enquanto isso, o prefeito está apresentando a ideia desses diários do futuro para Deus, mas as coisas tomam um rumo estranho com um erro inesperado. Yuki e Minin chegam à casa de Yuno, apenas para encontrá-la vazia. Seika saiu, deixando Yuno sozinha em um estado de partir o coração. Yuki fica chocado ao vê-la tão faminta, ela está roendo pedaços de um tapete e engasgando. Ele liga para uma ambulância imediatamente, na esperança de mudar o curso de seu destino trágico. Minin está furioso. A missão deles era parar Yuno e Murmur, mas qualquer movimento errado poderia bagunçar o futuro deste mundo de forma drástica. Apesar dos riscos, Yuki se recusa a abandonar Yuno. Nesse momento, Yuno e Murmur aparecem, e Yuno tem uma coisa louca em forma de orbe que aprisionou os pais de Yuki deste mundo. Minin os agarra e diz a Yuki que seus pais já se foram no mundo original deles. Eles não podem mais mexer com o destino ou vão destruir o futuro deste mundo. Yuno tem que ir. De volta à casa de Yuno, a ambulância chega com Hoshino, que recebeu uma ligação pensando que a mãe de Yuno estava aprontando de novo. Vendo a dor do seu passado, Yuno perde o controle e esfaqueia Hoshino em um acesso de raiva, tentando afastar qualquer um que se aproxime até que Murmur intervém. Enquanto isso, Mainin tem um lugar urgente para ir e deixa Yuki na escola antes de partir. Yuki está determinado a manter Yuno segura, guiando-a para a sala de aula onde tudo começou. Depois de levá-la para um lugar seguro, Yuno aparece e começa a atacar imediatamente. Yuki faz o seu melhor para desviar dos ataques e se afastar para que a Yuno deste mundo não se envolva na luta. Logo, Murmur usa seus poderes para cercar Yuki com esferas e fazê-las explodir. Yuno ataca enquanto Yuki tenta entender o que seu diário está dizendo e descobrir seus próprios sentimentos. Ao mesmo tempo, Mainin liga para Kagou para dizer que ele deve tratar a doença de seu filho urgentemente antes que piore. Mesmo tendo prometido não alterar o futuro deste mundo, sua promessa a Kagou a faz quebrar sua própria regra.
Na escola, Yuki escapa por pouco de outra tentativa de morte. Determinado a trazer Yuno de volta ao segundo mundo, ele a enfrenta. Yuno exige saber por que ele está interferindo. Yuki simplesmente diz, porque eu te amo. Essas palavras deixam Yuno desconcertada, fazendo-a errar seu próximo golpe. Quando Murmur avança para atacar, Mainin chega bem a tempo, enfrentando Murmur em uma batalha feroz. Isso dá a Yuki a chance de se aproximar de Yuno. Yuki implora para Yuno deixar este mundo e promete se sacrificar em troca. Yuno ri, dizendo que o ama demais para voltar. Ela usa seus poderes para prender Yuki dentro de uma esfera onde ele se vê cercado por tudo o que sempre quis. Inicialmente, Yuno planejava matar Yuki e se tornar uma deusa, mas ela não consegue fazer isso. Em vez disso, ela o prende na esfera, planejando deixá-lo lá para sempre. Ela pretende se tornar a deusa do segundo mundo, e depois voltar para este mundo para competir novamente no jogo de sobrevivência. Desta forma, ela pode realizar seus sonhos sem prejudicar Yuki. Antes que Yuki possa responder, a esfera se fecha ao seu redor. Enquanto isso, na delegacia, Seika relata o desaparecimento de sua filha, justo quando Kago fica sabendo das explosões acontecendo na escola. As explosões crescentes atraem a atenção de todos, incluindo os outros donos de diários, aumentando o caos por toda a cidade. De volta à escola, Minin arrasta uma Murmur derrotada e se prepara para um confronto com Yuno. No entanto, Yuno remove os limites de Murmur, transformando-a em uma força temível. Como uma fera solta, Murmur espanca brutalmente Mainin, causando danos severos ao seu braço antes de finalmente nocauteá-la. Enquanto isso, Yuki esqueceu completamente o caos e está vivendo a vida dos sonhos que sempre quis. Depois de desfrutar de um café da manhã aconchegante, sua família vai para as montanhas para uma aventura de observação de estrelas. No entanto, algo parece errado. Ele sente que está faltando alguém importante. Lá fora, com Yuki e Minin incapacitados, Murmur cuida dos ferimentos de Ushio. Yuno, à beira de matar Yuno deste mundo, ouve ela implorando pela ajuda dos pais. Ela acha isso lamentável e começa a relatar o futuro sombrio que aguarda esta Yuno. O colapso mental de sua mãe, a constante ausência de seu pai, levando a um aumento do abuso e sonhos despedaçados de uma família feliz. Um dia, essa Yuno drogaria seus pais, trancando-os em uma gaiola como vingança. E após um mês de fome, eles morreriam, deixando-a completamente sozinha. Mas a Yuno do terceiro mundo não compartilha essa visão sombria. Ela ama seus pais e acredita que eles eventualmente a entenderão. Isso faz Yuno refletir sobre seu próprio passado, perguntando-se onde tudo deu errado. De repente, a polícia e Kago chegam à cena. Ao ver o marido, Seika corre para o telhado. Enquanto isso, Murmur está tendo um colapso, pois o futuro continua mudando de forma imprevisível. Nishijima encontra Mainin muito mais cedo do que o esperado. Os pais de Tsubaki, que deveriam partir esta noite, ficam devido às explosões, e uma bomba é descoberta no carro deles. Plantada por Funatsu, isso impede Okada de se transformar em um culto maligno, e mantém sua missão de ajudar os fracos. Os pais de Hojo, que iam se juntar a Okada, decidem ficar com Hojo. Em um beco, Arasuka captura um assassino em série. Na casa de Hinata, Tsukishima percebe o quanto sua filha ama cachorros e quer treiná-los. No orfanato, Kamado recebe uma ligação do prefeito sobre financiamento. O Diário do Futuro revelou ao prefeito que ele morreria, e o vencedor viajaria no tempo, em vez de salvar o mundo. Essa revelação leva Deus a mudar o método para selecionar o próximo Deus. Murmur está surtando porque, a este ritmo, o jogo de sobrevivência pode não acontecer. Na escola, Yuno tenta atacar, mas Ushio intervém e leva o golpe. Saiko chega e fica aliviada ao encontrar sua filha segura. Yuno fica chocada ao ver seus pais genuinamente preocupados com ela. Então Kago chega e aponta uma arma para Yuno. Dentro da esfera, Yuki finalmente se lembra de Yuno e se sente triste por deixar seus pais, mas ele escolhe Yuno em vez de seu sonho perdido. Do lado de fora, Yuno começa a se ver como a vilã. Ela está feliz por esta Yuno do mundo, mas ainda ama Yuki, e sente que deve matar esta Yuno do mundo para ficar com ele. Enquanto ela avança, Kago dispara sua arma. Murmur do segundo mundo para a bala, e Yuki se liberta interrompendo o ataque de Yuno. A Murmur do segundo mundo lida com a Murmur do primeiro mundo. Yuno fica emocionada ao ver Yuki escolhê-la em vez de seu sonho. Yuki diz a Yuno que ela não pertence aqui e pede para ela matá-lo para que possa voltar a ser a deusa do segundo mundo. Yuno levanta sua faca, mas em vez disso se apunhala, incapaz de matar quem ama. Eles compartilham um último beijo antes de Yuno morrer. Murmur anuncia Yuki como o vencedor. Sem causar mais perturbações, eles retornam ao segundo mundo, restaurando o equilíbrio e terminando sua jornada com uma nota agridoce. 2 anos depois, no terceiro mundo, Deus permanece vivo porque optou por não iniciar o jogo de sobrevivência, conservando assim seus poderes. Com a aprovação de Deus, Minin se estabeleceu neste mundo. Ela e Nishijima estão felizes no casamento com 2 filhos encantadores. Graças aos esforços de Minin, o filho de Kago está no caminho da recuperação. Ikki e seus amigos gostam de cuidar dos cães de Tsukishima. E os pais de Tsubaki estão vivos e bem, poupando-a de seus traumas anteriores. Hojo está feliz passando tempo com seus pais. E Kamado encontrou o amor com o prefeito.
Marco e Ai estão casados e esperando o primeiro filho. Enquanto isso, Yuno se tornou amiga próxima de Ikki e dos outros. Depois que sua escola foi destruída, ela se transferiu para outra, nunca cruzando caminhos com Yuki. Apesar disso, ela sente que há algo precioso que esqueceu. Certa noite, Yuno confia ao seu amigo imaginário sobre suas memórias fragmentadas. De repente, ela se encontra dentro de uma catedral. Murmur detecta a intrusão e se move para parar Yuno, mas Minin chega a tempo. Incentivando Yuno a se aprofundar na catedral para recuperar suas memórias, Mainin enfrenta Murmur para ganhar tempo para ela. Yuno corre pela catedral, memórias inundando de um garoto que ela já teve perto. Dentro de uma sala esférica estranha, ela encontra a Murmur do primeiro mundo presa. Enquanto isso, Deus intervém para parar o confronto entre Murmur e Minin. O salto de Yuno através das dimensões prova que o destino a levou até aqui para se reunir com seu verdadeiro amor. Acontece que o amigo imaginário de Yuno era o Murmur do primeiro mundo o tempo todo, que absorveu a essência e as memórias de Yuno. Movido por essas memórias, Murmur tem tentado se conectar com a Yuno do terceiro mundo. Como servo leal da Yuno do primeiro mundo, Murmur pede a Yuno que abrace todas as memórias de sua mestra, tanto as alegres quanto as dolorosas. Apesar da dor no coração, Yuno aceita, finalmente lembrando-se de tudo sobre Yuki. Enquanto isso, já se passaram 10.000 anos desde que Yuki se tornou o deus do espaço e do tempo. Ele se pergunta sobre o destino do terceiro mundo após sua partida, esperando que Yuno e seus amigos tenham encontrado a felicidade. Embora ele possa criar um novo mundo, Yuki hesita, sabendo que isso significaria perder Yuno. Tudo o que lhe resta é seu diário com suas páginas finais. De repente, tudo muda. Yuno atravessa dimensões com a ajuda de Deus, retornando para Yuki para passar o resto de sua vida com ele. E é aqui que este vídeo termina. Comentem, pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, e assistam a este próximo. Até a próxima.